Gente, tá de volta com a irmã Helena Corazza aqui. Você sabe, hein? De 15 dias a irmã tá aqui com a gente. Ela falha algumas vezes, a gente tá até pensando em cortar o ponto dela. Pode cortar o ponto. Pode cortar o ponto, não. Nós vamos sempre ajeitando a nossa agenda. É verdade, né? Então, mas a gente estava falando de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só para concluir, eu fiz uma relação aqui de data, porque a divulgação foi feita justamente nos Estados Unidos, que começaram as novenas perpétuas em 1922, ó. Em 22, né? 1922. É muito tempo mesmo. Centenário da Independência. É mesmo, é verdade. Centenário da Independência. Então, são praticamente 100 anos já, né? Quase 100 anos. Quase 100 anos. Então, a divulgação, os Redentores vieram ao Brasil no final do século XIX. Isso. Né? E depois, o Papa já tinha dado essa missão para eles de divulgar. E eles, assim, foram... Por isso que você diz que os Estados Unidos é muito popularizado. Muito popular. Mas aqui acho que não é menos, né? Não, eu também acho, muito porque, popular. olha, a gente vê muitas casas mesmo, com o quadro da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em geral, a gente faz uma moldura, coloca, é um quadro, né? Um quadro se coloca, mas a gente vê mesmo. E aí mesmo, onde os redentoristas eles estão, eles sempre têm essa devoção mesmo. E a tela original, eu até tinha separado, ela está na casa deles de Roma. Ah, é? Eu até visitei uma vez. Essa tela que foi achada... Achada, exatamente. Ela está na igreja deles de Roma. Ah, que bonito. Ela até na internet a gente encontra, né? Mas eu fui visitar o padre Rafael quando ele estava lá no Centro de Comunicação e me mostrou, assim, é muito interessante, né? Essa devoção, quer dizer, eles guardam de fato como uma relíquia. O padre Robson é redentorista, Sim. Né? E ele tem isso dentro do seu carisma de divulgar justamente a novena do Perpétuo Socorro. E eu acho que a senhora falou é muito interessante. É perpétua porque em algum lugar do mundo essa novena está sendo feita. Como a Eucaristia. Como a Eucaristia. Em qualquer lugar do mundo, o Ave Maria, em qualquer lugar do mundo. Alguém está rezando. Nós temos que nos pensar universais, né? Como em corpo, oração, né? Sempre, né? Em qualquer lugar do mundo, alguém está rezando naquele momento, alguém está participando de uma Eucaristia, alguém está fazendo essa novena. E para você que nos acompanha, nós estamos fechando, Nossa Senhora, o Perpétuo Socorro é justamente Jesus. E Maria nos traz, então, qualquer necessidade, nós vamos continuar falando, qualquer necessidade, qualquer angústia, qualquer dificuldade que você tem, olha, peça a Maria que ela leva a Jesus, né? Que é o Perpétuo Socorro. Que é o Perpétuo Socorro. Uma coisa que tem deixado muitas famílias alarmadas e muitas pessoas tristes é a incidência de que já é considerado o mal do século, o mal do milênio, a incidência da depressão na vida das pessoas, mas principalmente na vida dos jovens também. Muitos jovens com depressão, né? Uma coisa que deixa a gente muito preocupado, né? Então, de fato, a depressão fala-se que é mal do século, né? E é uma doença, né? É uma doença e a pessoa precisa tratar e precisa também buscar causas, né? Isso mesmo. Tratamentos, né? Existe uma leviandade muito grande, às vezes a gente tem que ter cuidado de achar que a depressão às vezes, isso é frescura, Não, a depressão é uma doença. E existe uma outra irresponsabilidade de dizer assim, olha, eu vou te dar uma bênção e você vai ficar bom da depressão. Cuidado, não é assim. Depressão a gente precisa É claro que a gente precisa de rezar para que a pessoa também tenha força. Tenha força. Mas eu conheço pessoas também com depressão, falta muito a vontade, né? Mas a pessoa tem que ser muito ajudada, né? Na verdade, São Tomás dizia assim, que a graça de Deus supõe a natureza. A graça de Deus, para agir na vida da pessoa, precisa de uma natureza equilibrada. Por isso que é muito importante a gente buscar o tratamento, né, físico, o tratamento fisiológico, né, com os medicamentos, para que quando eu rezar, a graça de Deus possa atuar. Senão a graça E por outro lado, eu acho que ajudar a pessoa a buscar o sentido, né? O sentido, porque de fato, o que rompeu lá dentro, né? O sentido da vida. Eu penso, né, que muitas pessoas, por alguma razão, falta perspectiva, uma série de coisas. Então, acho que o ambiente também pode ajudar as pessoas a buscarem
Porque hoje o grande problema é o sentido da vida. Então, é o sentido, às vezes eu tenho sonhos excessivamente inatingíveis e eu não alcanço. Então, às vezes, eu preciso buscar o sentido nas pequenas coisas também. A senhora está falando uma coisa muito séria. O sentido da vida é o seguinte: por que eu estou aqui, né? Qual o propósito de estar fazendo isso? Né? E, às vezes, eu me casei. Por que eu me casei? Eu não encontrei sentido, né? Ou eu me tornei... não previa determinadas coisas que iam me acontecer. Sabe que a depressão é uma doença que pode acometer qualquer pessoa. Tem padres, tem religiosas que sofrem de depressão, né? Sofrem de depressão também. Oi? A questão, é verdade, o Rodolfo está lembrando, né? É uma das coisas que, às vezes, é o gatilho. O abandono. O gatilho da depressão é a questão do abandono. Abandonar alguém, deixar a pessoa viver só. Sentir-se abandonado. Sentir-se abandonado, né? Sentir-se abandonado. Quer dizer, eu não pertenço a ninguém, de quem eu sou. Quer dizer, é uma profunda solidão, né? Talvez uma profunda solidão também. Talvez a solidão seja um dos grandes... ao lado da depressão seja outro mal do século também, né? Porque as pessoas, quanto mais as pessoas elas buscam evoluir-se, né, materialmente, elas querem ficar sozinhas porque elas se tornam egoístas. Querendo ficar sozinhas, elas não querem mais dividir nada, né? Não querem mais dividir nada. Mas eu tenho a impressão que o sentimento de abandono, ele vem ali ou de algum trauma de infância, ou dos pais, ou de alguém que você amou muito, né? Mas no fundo, é verdade, nós temos que nos educar, porque nós temos um potencial interior muito forte, né? Verdade. Então, dentro de nós temos aquilo que a gente fala, o santuário interior, né? Então, claro, nós não podemos julgar e nem interpretar nada sem conhecer, mas justamente eu diria assim, buscar o sentido daquilo e que muitas vezes a resposta está dentro de mim. Isso trabalhando com educação, com uma série de coisas, a gente encontra muito isso, a orientação de psicólogo. Quer dizer, aonde está? Às vezes você busca excessivamente fora de você, a expectativa é de que o outro me faça feliz, mas buscar dentro de nós temos uma força, uma capacidade que às vezes nós não conhecemos, não descobrimos, não acreditamos, né? Ou então por alguma razão, então nesse sentido também buscar dentro a interioridade. Deus está presente dentro de cada um de nós. E claro, o abandono é não sentir também o amor de Deus, do outro, porque justamente. Como é que eu sinto que Deus me ama? Não sentir-se amado, né? Exatamente. Eu me sinto amado justamente. Por alguém que está, né, perto de mim também. Você sabe que um dos grandes problemas, talvez, o problema ápice da depressão, que está ligado à depressão, é justamente a questão do suicídio. Nós tivemos agora, passamos por um momento aqui em São Paulo, em alguns lugares, do suicídio de adolescentes. Nós tivemos um colégio aqui em São Paulo que teve uma sequência de suicídio de adolescentes e os pais ficaram em polvorosa. Eu tive a oportunidade de falar com os pais esses dias e sabe uma coisa, irmã, eu falei com os pais foi num colégio que eu fui falar, e eu perguntei para os pais com que frequência se rezava em casa. Eu fiquei assustado, nunca se reza em casa. Então, existem coisas assim, então eu não tenho, existe um tripé muito importante que não pode, que eu sempre digo, a escola, a religião e a família. Mas eu vejo sempre que a família os três pilares. Os três pilares. A religião, ela sempre é aquela perninha do banquinho que está faltando. Sabe aquele banquinho de 3 pernas? Não, então, as famílias não estão parando de pé por causa que está faltando a religião ali. Quando você falou da oração, me lembrei do religare. Sim. Porque a religião é justamente o religare e eu acho que o abandono é algo que rompeu. Sim. Algo que rompeu dentro. Então, como eu me religo? Eu vinha aqui, enquanto eu vinha para cá, eu vinha pensando isso. Sim. Hoje nós estamos num mundo conectado, em conexão constante. Nós estamos aí, fala-se de pensamento digital, porque
pensamento analógico acabou e eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou e eu estava religada comigo mesmo, com a minha interioridade, rezando por esse momento e rezando pelas pessoas que nos acompanham, porque de fato a gente é um momento de missão para nós aqui, né? Nós estamos em missão, então a gente sempre pede que a presença de Deus chegue até você que nos acompanhe. Então eu estava pensando, eu estou conectada comigo mesma, mas eu posso estar conectado com alguém fora de mim. E eu acho que nesse mundo de conexão, a gente está muito conectado fora e às vezes não conecta dentro a gente que é justamente a interioridade e a importância da oração em família. Do momento, um momento por semana, pelo menos, um momento de oração. Eu tenho uma tradição familiar que a gente rezava todos os dias, né? Claro, hoje se perde um pouco, mas é justamente um momento em que a gente se encontra, é verdade. Se religa. Hoje não deu tempo de eu ler alguns nomes, porque o assunto estava um assunto muito interessante com a irmã. Mas todos os nomes chegaram aqui, mais de 1.375 pedidos de oração, e eu vou apresentar, irmã, todos esses pedidos aos pés da Sagrada Família. Aqui a gente pede para que possa apresentar todos esses pedidos a Jesus. É isso mesmo. Voltando a lembrar o que a irmã falou, quem que é o nosso socorro, né? Jesus é o nosso socorro. É o nosso socorro. Então confia no Senhor, confia que Ele vai lhe socorrer. E nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, hoje suplicamos também a intercessão de Santa Mônica, para que possamos, como ela, perseverar na oração e nunca desistir. E te pedimos, abençoa, Deus Todo-Poderoso, essa água que nos lembra o nosso batismo, nos lembra a nossa vida que veio de Ti. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.